pessoal, a aula de matemática de hoje será sobre regiões planas e o problema das 4 cores. Então vamos entender primeiro o que é esse problema. Esse problema das 4 cores ele é utilizado quando necessitamos fazer a pintura de mapas, como de continentes divididos em países ou de países divididos em estados, tá? Então observe, o nome do problema é problema das 4 cores. Isso significa que o número máximo de cores que eu vou utilizar é 4. Observe aqui o mapa do Brasil. Observe aqui que foram pintadas, ó, 1, 2, 3, 4 cores. Verde, azul, amarelo e vermelho. Então, é esse que é o problema. Mas para resolver esse problema, nós temos algumas condições que têm que serem obedecidas. Primeira condição. Cada região da figura deve ter uma só cor. Então, toda região vai ter uma só cor. Segundo, regiões vizinhas não podem ter a mesma cor. Vou já explicar o que é uma região vizinha. Terceiro, na figura devemos usar a menor quantidade possível de cores. Então, a gente vai usar sempre a menor quantidade possível de cores. Vamos lá, o que podemos e o que não podemos fazer. Primeiro, não podemos. Olha só. Entenda, aqui nós temos 2 regiões. Cada região obedece à primeira condição, que é ter cada uma só cor. Então, aqui tenho só uma cor e aqui eu tenho só uma cor. Mas não obedece à segunda condição, porque elas são vizinhas. O que é ser vizinha? É quando ela tem um pedaço de sua linha, é comum. Você tá vendo aqui, ó? A linha que vai daqui até aqui embaixo, ela é comum as 2 regiões planas. Então, isso caracteriza ela como sendo vizinha, ok? É igual ao terreno do lado da sua casa. Eles são vizinhos, por quê? Porque eles têm a extrema em comum, tá? Então, eles têm ali um pedaço da linha em comum. Então, isso quer ser vizinho. Terceiro, na figura, lembre-se, nós temos que usar a menor quantidade possível de cores. Então, eu não posso pintar 2 regiões vizinhas com a mesma cor. Mas olha só o que eu posso fazer, ó. Eu tenho 2 regiões aqui, ó, que elas são vizinhas, porque elas têm um pedaço da linha em comum. E elas estão sendo pintadas de cores diferentes. Aí pode, tá? Então, regiões vizinhas têm que ser pintadas de cores diferentes. E olha a última que pode. Olha que interessante. As 2 regiões elas estão pintadas com a mesma cor. Por que pode isso? Porque o que elas têm em comum aqui, pessoal, não é uma linha, e sim um ponto. Toda vez que as regiões tiverem somente um ponto em comum, eu posso pintar as 2 regiões com a mesma cor. Só não posso pintar com a mesma cor se elas tiverem um pedaço de uma linha em comum, ou seja, se elas forem vizinhas. Aqui não é considerado como vizinho, tá bom? Então, eu posso pintar as 2 regiões com a mesma cor. Vamos continuar. Preste atenção agora nas imagens que serão apresentadas. Olha só. Toda essa região aí, essa imagem, essa figura, ela foi pintada só da cor verde. Por que pode isso, pessoal? Observa só. Da região retangular para a região triangular, elas têm um ponto em comum. Então, elas podem ser pintadas da mesma cor. Da mesma forma, acontece para o círculo e para o triângulo. Eles têm somente um ponto em comum. Então, eles podem ser pintados todos de uma só cor. Então, o número máximo de cores que eu preciso aí, no caso, é uma cor. Vamos para o próximo. Olha aqui a estrela de 6 pontos. Primeiro, a gente pinta o centro. Aqui o centro a gente pinta com uma cor. Agora vamos analisar as outras partes, tá? Da figura. Eu tenho aqui 6 triângulos. E aqui dentro eu tenho o hexágono. Observe que os triângulos e os hexágonos, eles são o quê? Eles são vizinhos. Por que eles são vizinhos? Porque eles têm um pedaço da linha em comum. Então, significa o quê? Que se eles são vizinhos, eu tenho que pintar de cor diferente. Então, aqui eu vou pintar de uma outra cor, que eu vou chamar de uma cor 2, que a gente pintou aqui de azul.
Observe que o mesmo acontece para cada um dos outros triângulos. Todos eles são vizinhos do hexágono. Então, eu posso pintar todos eles de azul. Aí a pergunta é, professora, mas eu não poderia pintar de uma terceira cor? Gente, lembre-se que você tem que obedecer à terceira condição. Qual é a terceira condição? Menor quantidade de cores possível. Ah, professora, mas o azul e os triângulos, eles são vizinhos. Não, eles não são vizinhos. Por que eles não são vizinhos? Porque eles têm somente um ponto em comum. Por isso que eles podem ser pintados da mesma cor. Então, para esse caso aí, eu só preciso de duas cores para pintar a minha figura. Ok? Vamos para o terceiro exemplo. Olha só, tenho 4 regiões aqui. Vamos dizer que eu comece a pintar por aqui, ó. Comecei, coloquei a primeira cor. Por que que aqui, no verde, não pode ser azul? Lembra? Porque eles são o quê? Vizinhos. Então, eu vou precisar de uma segunda cor, que foi a cor verde. Mesma coisa aqui, ó. Ele é vizinho do azul, então vou pintar de verde. Ah, por que que eu pintei de verde? Olha, essa primeira região aqui não é vizinha dessa. Então, eu posso pintar as duas com a mesma cor, ok? Vamos olhar para essa região aqui agora. Observe que ela é vizinha do verde e também ela é vizinha do azul. Ou seja, ela não pode nem ser verde, nem ser azul. Então, eu preciso da cor aqui, bege. E aí eu pinto, e aí eu preciso de 3 cores para pintar essa figura, ok? Vamos para o próximo. Observe essa imagem aqui. Começo pintando pelo meio. Pintei de azul. Aí vim e pintei essa aqui. Eu sei que essa aqui, rosa, ela é vizinha do azul. Por quê? Porque eles têm esse pedaço da reta em comum. Da reta já da linha. Então, aqui eu tenho que eu preciso de uma segunda cor. Por que que essa segunda cor não pode ser usada aqui? Por quê? Porque essa região aqui, ela é vizinha. Observe que ela tem essa linha em comum. Ela é vizinha tanto da rosa quanto da azul, por causa dessa linha. Então, eu preciso de uma terceira cor, que aí foi a cor bege, ok? Vamos analisar agora do outro lado. Essa região aqui, ó, ela é vizinha tanto do rosa quanto do azul, mas ela não é vizinha do bege. Então, eu posso pintar de bege. Vou voltar para essa aqui agora. Ela é vizinha do bege e a vizinha do azul, mas não é vizinha do rosa. Então, eu posso pintar de rosa, ok? Vamos para essa aqui. Olha que interessante. Ela é vizinha do bege, por causa desse pedaço aqui de linha. Ela é vizinha do azul por causa desse pedaço aqui. E ela é vizinha do rosa por causa desse pedaço aqui. Então, ela não pode ser azul, não pode ser bege, não pode ser rosa. Então, ela só pode ser de uma quarta cor, da cor que eu pintei aí de verde. Então, observe aí que eu usei 4 cores. Então, o número máximo de cores necessárias para pintar essas regiões são 4. Vamos agora para o exercício. Pinte as figuras com o menor número possível de cores e indique o número de cores que você usou. Então, além de você pintar, você tem que dizer quantas cores você usou. Você pode usar aquela técnica de numerar as cores, tá? Porque aí fica mais fácil depois para você pintar. Então, numera primeiro, dá uma pausada no vídeo aí, numera as cores que você imagina que tenha que utilizar, tá? Quantas cores. Dá uma pausada no vídeo e já já a gente volta com a solução desses problemas. Vamos então agora resolver esses 3 probleminhas usando o problema das 4 cores, tá bom? Então vamos lá. Vou pintar essa minha primeira região aqui, região triangular. Vou pintá-la da cor amarela. Então, pintei de amarelo, tá bom? Observe. Essa aqui, ela não pode ser mais amarelo. Por quê? Porque elas são vizinhas, elas compartilham esse pedaço aqui da linha. Então, ela não pode ser amarela. Eu vou pintar de uma segunda
cor. Tudo bem? Vamos ver esse outro pedaço aqui, ó. Gente, também é vizinho do amarelo. A minha pergunta é, ele é vizinho dessa segunda cor aqui? Não. Por que não? Porque eles compartilham apenas um ponto em comum. Então, esse aqui, ó, eu posso pintar dessa segunda cor. Por quê? Porque eles não são vizinhos. Vamos analisar embaixo. Observe aqui que ele só é vizinho de quem? Do amarelo. Ele não é vizinho dessa segunda cor. Então, eu posso pintar ele com essa segunda cor, que no caso aí eu coloquei como sendo azul. Então, aí o máximo de cores que eu preciso para pintar essa região aí são 2 cores. Tudo bem? Vamos para o próximo. Olhando para essa imagem aqui, eu começo a pintar pelo centro. Primeira cor. Que aqui eu vou colocar que é verde, tá bom? Então, vamos lá. Vamos imaginar, vamos observar bem que esse triângulo e o quadrado, eles só têm em comum o quê? Um ponto. Que eles só têm em comum um ponto. Ou seja, aqui eu posso pintar de verde também. O mesmo acontece com esse segundo aqui, ó. Ele só tem um ponto em comum. Eles não são vizinhos, então eu posso pintar de verde. Aqui é a mesma coisa. E aqui, idem. Todos não são vizinhos porque eles compartilham apenas um ponto em comum. Então, eu posso pintar sem medo de ser feliz, todos da cor verde. Ok aí? Então, vamos para o próximo problema. Vamos começar pintando por aqui, ó. Vou chamar de cor 1. Essa cor 1 eu vou chamar de amarelo, tá bom? Então, aqui, a cor amarela que eu já pintei, observe que eu vou começar olhando para esse vizinho aqui. Ele não pode ser amarelo porque eles compartilham aqui, ó, um pedaço da linha. Então, aqui vai ser de uma outra cor, que eu vou chamar de cor 2. Ok? Vou olhar agora para esse daqui de baixo. Ele pode ser com essa segunda cor? Não, porque ele é vizinho. Minha pergunta é, ele pode ser com a primeira cor, que é amarelo? Sim, porque eles compartilham aqui, ó, somente um ponto. Então, aqui pode ser amarelo. Tudo bem? Imagine, aqui é amarelo e aqui é amarelo. Aqui é uma segunda cor. Então, aqui, ó, esse cara aqui, esse quadrado, ele é vizinho tanto desse amarelo quanto desse amarelo. Então, ele não pode ser amarelo, então ele vai ter que ser com a segunda cor. Que a segunda cor eu pintei ali de verde. Observa aí, ó. Então, 2 verdes e 2 amarelos. Tudo bem? Então, vamos continuar pintando aqui, ó. Essa região, ela é vizinha do amarelo e do verde. Então, ela não pode ser verde nem amarelo. Então, eu vou pintar ela com uma terceira cor. Que aqui eu coloquei a cor vermelha. Vamos analisar agora. Vermelho. Esse aqui é vizinho do vermelho, que é o 3. Ele é vizinho do verde, que é o 2. E ele é vizinho do amarelo, que é o 1. Então, ele não pode ser vermelho, não pode ser verde e não pode ser amarelo. Então, eu tenho que pintar ele com uma quarta cor, que nós vimos nós utilizaremos a cor aqui, lilás. Usei a cor lilás. Vamos pro próximo aqui, ó. É vizinho do vermelho, é vizinho do amarelo e é vizinho do verde. Então, ele não pode ser vermelho, não pode ser amarelo, não pode ser verde. Mas ele pode ser o quê? Lilás. Então, aqui vai ser lilás. Daí eu tenho vermelho, lilás, amarelo e verde. Vamos analisar esse último aqui, ó. Ele é vizinho de quem? Do lilás, porque eles compartilham esse pedaço da linha. Ele é vizinho do verde, ele é vizinho do amarelo e aqui ele é vizinho do lilás. Mas ele não é vizinho de quem? Do vermelho. Então, aqui pode ser vermelho. Daí a gente conclui a atividade do problema das 4 cores. Então, preste bastante atenção nas ideias de vizinhos. Lembre-se que você tem que pintar sempre com a menor quantidade possível de cores e que cada região dessa só pode ter uma cor. É disso que fala o problema das 4 cores. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá?
Na próxima aula, nós já vamos falar sobre simetria, então voltem aí para assistir a próxima aula, tá bom? Conto com vocês. Tchau, pessoal!